Na realidade, a mudança, a alteração do primeiro ponto de doutrina foi em função de o esforço de justificar os absurdos que eles vêm pregando já há 40 anos, mais ou menos, 40, 50, 35 anos. Isso evolui, sabe? É progressivo. Quando você põe o pé na estrada do desvio doutrinário, tá? E segue avante, cada vez mais você vai se distanciando de princípios claros, precisos, estabelecidos quando da revelação de Deus. Ué, se você quiser, você pode ver esse filme, rever esse filme. Rever esse filme. Já passou aí, meu filho. Nós já vimos isso, está na história da humanidade. A igreja primitiva, aquela que saiu das mãos dos apóstolos, do ministério dos apóstolos, ela se desviou, virou a Igreja Católica Apostólica Romana. Procure aí na internet, tá? Os desvios da Igreja Católica. Você vai ver que isso é progressivo. Eles foram admitindo certas coisas, e mais outros erros, e mais outros. É como diz lá em Provérbios, né? Um abismo chama outro abismo. Entendeu? Então, alguns posicionamentos lá, 30, 40, 50 anos atrás, foram errados e, em vez de corrigir, eles foram somando outros. Entendeu? Bom, então veja. Eles vêm pregando, por exemplo, em 1969, eles definiram que Jesus Cristo foi promovido a Deus depois da ressurreição. Bom, isso surgiu num estalo, assim, opa! Descobrimos, legal, Jesus foi promovido a Senhor e Cristo depois da ressurreição. Não foi. Por volta de 1950, 1955, este erro doutrinário foi se estabelecendo na mente e no coração destes homens, a ponto de, em 1969, eles definirem isso na lista secreta de ensinamento, que Jesus Cristo não nasceu o Cristo, não nasceu o Senhor. Quer dizer, aquilo que nós encontramos relatado, só para citar uma passagem, tá? Só para citar uma passagem. Aquilo que está relatado no livro de Lucas, logo no comecinho, que diz que os anjos apareceram aos pastores no campo e disseram: não temais, eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria para todos os povos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O anjo falou, é que vos nasceu hoje, naquela madrugada que os anjos apareceram, Jesus havia nascido lá na cidade de Davi, em Jerusalém. E o anjo foi anunciar hoje. Onde é que esses camaradas estão com a cabeça, rapaz? Bom, feito isso, você já, quebrou o segundo ponto de doutrina, que trata da Trindade. Muito embora a palavra Trindade não exista nas Escrituras, ela é patente e latente no testemunho que Deus dá, que a Escritura dá a respeito da personalidade de Deus. Procura aí o tópico neste mesmo fórum, a doutrina da Trindade. Você vai ver quase 400 versos, são acho que 393, que falam que Deus é um só, tá? Que é onipotente, onisciente e onipresente. E você vai ver Jesus Cristo fazendo essas declarações a respeito de si mesmo, e o Espírito Santo também dizendo isso. Você vai ver lá Deus fazendo determinadas coisas, que Jesus Cristo diz que Ele que está fazendo, e o Espírito também evoca para si essa autoria. E por aí vai. Entendeu? Então,
a respeito da divindade de Jesus Cristo, estão lá mais de 100 versos mostrando isso. Bom, a incredulidade em aceitar isto é muito natural do ser humano. É muito natural do ser humano. E se você quer saber, o assunto não se esgota aí. Dá para escrever um livro mostrando que Jesus Cristo é Deus encarnado. Isso até com as palavras nos originais gregos dizem estas coisas, mostram isso. Eu sou capaz de escrever um livro para mostrar isso. Agora, a Bíblia nos apresenta isso, a Trindade. Nos apresenta lá bem escrito. Ué, então vamos discutir esse mistério? Se você não sabe nem quem você é, vai discutir a personalidade de Deus? Ué, aceita o que a Bíblia diz e acabou. Morreu o assunto aí. Bom, para início de conversa é o seguinte, tá? Essa turma que fizeram estas mudanças e que deturparam, o primeiro ponto, doutrina, que trata da Bíblia como a infalível palavra de Deus. O segundo ponto de doutrina, que trata da personalidade de Deus, que é uma trindade, quer dizer, três pessoas que se manifestam. Deus é uma unidade que se manifestou na forma de três pessoas distintas. O terceiro ponto de doutrina, que trata da divindade de Jesus Cristo. E o quinto ponto de doutrina, que trata da nossa salvação. Isso para conversar sobre os principais pontos de doutrinas que foram pervertidos por esses homens. Bom, esses homens que fizeram essa bagunça toda, eles vão nas igrejas aí e levantam lá e falam: Irmandade, eu agradeço a Deus porque Deus me chamou nesta bendita graça. Não é assim? Você escutou isso muitas vezes? Agora eu pergunto para você, esses camaradas, se eles estão dizendo que Deus chamou para a bendita graça que é a congregação, a obrigação deles é abraçar as doutrinas da igreja e defendê-las. Isso que eu estou fazendo. Você, Samuel, você, senhor Isaías, Lorival, vocês aí também gostam de testemunhar por aí que Deus chamou vocês na bendita graça que é a congregação. Então abraça as doutrinas da igreja. Se você não concorda com elas, vá embora, meu filho. Vá embora, vai procurar sua turma. Vai procurar um lugar onde você se harmoniza com a doutrina da igreja. Mas não seja um impostor. Sabe o que é um impostor? É um mentiroso. A palavra de Deus diz que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você está enganando a Irmandade e, por sua vez, está sendo enganado também. O fim disso é um inferno. Quando você for lá cozinhar na chapa do diabo, você vai reclamar. Ué, mas o que você está fazendo? É isso aí, você é uma impostura. Por quê? Porque você diz que Deus te chamou. Pô, se Deus te chamou, abraça a doutrina da igreja, que é isso. Mais um detalhe. Veja bem. Eu entendo o seguinte: qualquer grupo religioso, se em determinado momento descobrir alguma verdade, ou, vamos mudar, inverter, descobrir que há um erro na sua própria doutrina, nas suas crenças, caramba, eu entendo isso. Eu entendo que eles devam mudar. Agora, uma coisa deve ser feita no ato. É declarar. Declarar em público, alto e bom som, e explicar por quê. Porque senão é enganação, cara. É trambique, é 171 religioso. Entenderam? Bom, esses homens, em 1969, definiram, né? Jesus Cristo foi feito Senhor, Jesus foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Isso não deveria estar em listas secretas.
eles deveriam vir a público e dizer, olha, Irmandade, é o seguinte, todo mundo até aceita, as igrejas por aí falar que Jesus Cristo é Deus encarnado, nós também fomos atrás disso, tal. O nosso quinto ponto de doutrina fala que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas nós não acreditamos nisso, porque Jesus Cristo ele nasceu que nem você, que nem eu, entendeu? E depois da ressurreição, entendeu? Venha a público e diga. Agora, e fica quem quer. E fica quem quer. Quem não quer vai embora. Eu, por exemplo, se em 69 eu soubesse, viesse isso que eles esconderam querendo esconder até o dia de hoje. Porque o ponto de doutrina está lá no final do inário, do jeitinho que foi definido lá em 1927. Se eles falassem isso em público lá em 1969, para fora da congregação, que eu não somo com essa turma. Entendeu? Daria fora. Não, mas que os vigaristas, é o conto do vigário. Não é o conto do vigário, é o conto do ancião. O que esses camaradas fizeram? Esconde isso aí. Então, negando a divindade de Jesus Cristo, nega a doutrina da Trindade. E torna o Senhor Jesus um impostor, um falastrão, um mentiroso, porque ao longo do tempo ele se apresentou como Cristo. O tempo todo se apresentando como Cristo e Senhor. Veja lá na conversa dele com a mulher samaritana. Ele falou a situação dela, falou, bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste e esse que está com você não é seu marido. Ela falou, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. Essa palavra Messias é no hebraico, no grego é Cristo. E ele falou, eu sou, eu que falo contigo. Mas, se ele não fosse o Messias, não fosse o Cristo, seria uma coisa futura, ele diria para a mulher, eu que falo contigo, vou ser o Cristo depois da minha ressurreição. Não, ele assumiu. Perguntou lá para os discípulos, o que o povo fala a meu respeito? Os discípulos disseram que tu és o Isaías, tu és o Jeremias, ou um dos profetas. E vocês o que dizem a meu respeito? Pedro pulou na frente de todo mundo e já disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Se ele não fosse o Cristo, fosse ser promovido a Cristo depois da ressurreição, ele diria, calma, Simão, eu não sou o Cristo, eu vou ser o Cristo um dia. Por enquanto eu não sou. Não, ele falou, bem-aventurado és, irmão Bar-Jonas, porque não foi a minha carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Olha, veja, todas as vezes que Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, esse eu sou, tá? É porque você não... Jesus falava com ele, com os judeus, no aramaico. E nessa língua, os judeus entendiam que Jesus estava se apresentando como o próprio Deus que se apresentou a Moisés lá no Monte Horebe, quando recebeu a ordem de Deus de ir lá no Egito e dizer ao faraó que libertasse o povo que estava debaixo da escravidão. Moisés perguntou, eles vão perguntar o teu... Moisés falou, eles vão perguntar teu nome, o que eu digo para eles? Qual o seu nome? E Deus falou para Moisés, eu sou é o meu nome, eu sou o que sou. Assim dirás ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Era isso que o povo de Israel entendia, os judeus entendiam, os fariseus entendiam, quando Jesus dizia, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Quer a prova disso? Lá no capítulo 10 de João, leia lá, Jesus perguntou aos fariseus e aos judeus que estavam ao redor dele, perguntou, tenho feito muitas boas obras no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles disseram, não é pelas coisas boas que você tenha feito, mas porque você, sendo homem,
se faz igual a Deus. E pegarem pedras para apedrejá-lo. Por quê? Os judeus matavam por apedrejamento 5 pecados. Ó, o adultério, vocês conhecem, o episódio da mulher adúltera, que eles pegaram em adultério, levaram para Jesus, jogaram na presença dele e perguntaram. E disseram, a lei de Moisés manda que estas pessoas que estão em adultério sejam apedrejadas. O que você diz? Eles condenavam também à morte por apedrejamento o homossexual, né? O filho desobediente, o falso profeta e o blasfemador. Eles entendiam que quando Jesus dizia eu sou, ele estava blasfemando. Foi por causa de confessar-se um Messias que ele foi condenado à morte. Lá no tribunal, o sumo sacerdote perguntou para ele, você é o Messias? Ele assumiu. E o sumo sacerdote falou, não precisamos de mais testemunhos, blasfemou. E Jesus não foi morto a pedradas, por quê? Porque Israel estava debaixo do domínio dos romanos, e então a lei romana não permitia apedrejamento. Os condenados eram mortos por crucificação. Por isso que Jesus foi crucificado, para cumprir inclusive as profecias feitas lá no Velho Testamento. Entendeu? Então, e outra coisa também, esses camaradas fizeram uma mudança estúpida. Bom, eles dizem lá que a Bíblia contém a palavra de Deus, para justificar, né? Porque se continua dizendo que é uma ferramenta, para mim é uma espada na minha mão. Estou usando a doutrina da igreja contra as pregações mentirosas deles. Não, colocaram o contém lá para quebrar isso aí, né? Só que ele já não serve mais como regra de fé e prática. É lógico, pô. Pode ser que você leu alguma coisa na Bíblia, né? E você está acreditando, mas aquilo não tem inspiração divina, é do homem. Pode ser que você leia alguma coisa na Bíblia que está dizendo que você deve fazer alguma coisa, e você está fazendo. Está laborando no erro, porque não tem inspiração divina, é do homem. Entendeu? Então, o ponto de doutrina, se eles quiserem consertar esse ponto de doutrina, deve consertar direito. Nós queremos na inteira Bíblia sagrada como contendo a infalível palavra de Deus, e ela não é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. A nossa perfeita guia de fé e conduta é a palavra que está na nossa boca aqui, ó. Nós aqui, ó, é que somos o bom na parada, entende? É isso aí que eles deveriam fazer. Não, foram consertar e acabaram se atolando. Essa é a realidade. Falando francamente, eu não gosto dessas novidades, sabe? Dessas descobertas lá pelas tantas, o cara descobre uma verdade e tal, essa coisa toda. Porque o resultado disso nunca é bom. Veja, a igreja adventista, lá pelas tantas, alguém lá, nem me lembro o nome do cara, né? Marcou o dia que Jesus voltaria. Ficou todo mundo esperando a volta do Senhor Jesus e deu em nada, né? Aí mudou a data, né? Não, esse dia não sei o que tal, é dia tal agora. E todo mundo esperou e nada, entendeu? E por aí foi, tá? E eles estão aí, nessa bruta enganação, tá? Até hoje, pelo menos, mérito lá para os camaradas lá da Adventista, né? Pelo menos eles reconhecem que eles pisaram no tomate. Entendeu? Eles admitiram que fizeram uma grande besteira, né? E outra, as testemunhas de Jeová também disseram lá que Jesus voltaria em 1914, depois mudaram a data. Então, essa é a situação dos falsos profetas. Eles vão pelo caminho do erro, tá? Querem corrigir e se afundam mais. A igreja aí da renovação.
Começou que era uma beleza, sabe, muito espiritual, consagrado, tal. Aí, de repente, a liderança lá começou a pregar que ele era o Elias que havia sido prometido, o Elias que haveria de vir. E tchum, engravidou uma profetisa e acabou se enforcando, entendeu? Com todo respeito a esse ministério aí, tá? Mas essa é a verdade. Bom, eles estão convivendo com esse erro. Admitiram a estupidez deles e se arrependeram desse erro. Estão declarando, pode procurar o site deles lá, eles estão contando essa história. Não, porque se o camarada que esconde, que nem na congregação, nós escondemos tudo. O cara é adulto, homossexual, vigarista, sem vergonha, maçom, o diabo em pessoa, e os camaradas estão escondendo tudo por debaixo do tapete, entendeu? E aí estão nessa enganação com as doutrinas também. Continuar desse jeito, eles vão cuspir na cruz. Um dia eles vão cuspir na cruz. Você mesmo que está aí indo atrás desses homens e não quer permanecer nas doutrinas originais da igreja, você vai terminar um dia cuspindo na cruz. A sua situação, veja a sua situação, qual é, hein? Não sou eu que te acuso. Não sou eu que te acuso. Você é um forte candidato ao inferno. Você é você já está com o bilhete na mão, hein? Tá? Até o lanchinho da estrada já está coberto por Satanás, sabe? Na sua viagem para o inferno, até o lanchinho que você vai comer pela estrada já está pago pelo Satanás, viu? Por quê? Não sou eu que te acuso, não, filho. Não sou eu que te acuso. Presta atenção. Presta atenção. Lá no Evangelho de João, falando sobre o Espírito Santo, tá? Ele disse o seguinte, que ele convencerá o mundo da verdade, da justiça e do juízo. Então eu digo a você, examine o seu coração. O Espírito Santo, ele está atuando sobre o seu coração. Não só sobre o seu, não, de todos os homens. De toda a humanidade. Ele está levando todos os homens convencendo todos os homens que vai haver um juízo. Que a justiça e a santidade de Deus vai julgar o homem. Entendeu? Esse convencimento é que não permite que você confesse a sua salvação. Veja a sua situação. Você tem a Bíblia, você anda com ela debaixo do braço, para cima e para baixo, vai no escudo, canta hino, ora, você faz tudo. Só que quando você consulta o seu coração, o que é que você sente? Sente uma expectativa de juízo. Sente que você está debaixo de condenação. Tem aquela dúvida, será que eu vou passar no teste de Deus? Você não vai passar. Por quê? Porque alguma coisa está errada nas suas convicções. Você está pondo a sua confiança no que não serve, no que não salva. A sua confiança está nas suas boas obras, você quer ser bonzinho. Cara, a santidade e a justiça de Deus é impossível de o homem satisfazer. Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá, que não vai adiantar. Aliás, a Madre Teresa de Calcutá era uma mulher atormentada, desesperada, porque tudo aquilo que ela fazia era uma grande besteira. Ela queria se salvar praticando boas obras, e viveu, e foi para o inferno. Se não se arrependeu, foi para o inferno. Porque esse não é o caminho da salvação. O caminho da salvação é você confiar totalmente naquele sangue que foi derramado. Largar a mão dessas besteiras de boas obras aí para entrar no céu. Firmeza e fidelidade para você entrar no céu, que você não vai entrar, não. A prova está aí, consulta o seu coração. Você sente uma expectativa de juízo, que você vai ser julgado. E Jesus disse, quem nele crê não é julgado. Mas quem não crê já está condenado. Entendeu? O verdadeiro crente, ele não sente essa expectativa de juízo. Por quê? Porque o Espírito de Deus convence o seu coração de que ele está salvo, que ele vai entrar na glória, que ele é herdeiro, ele vai ver a face do Senhor como ela é. É o Espírito de Deus que convence, cara. Convence você que você vai para o inferno e convence o outro que ele vai para o céu. É simples entender.
Então, se você continuar nesse caminho, tá? Como um impostor, não abraçando as doutrinas da igreja, você está com o bilhete de perdão. Ó, o bilhete, ó, a passagem para entrar no inferno, com todas as despesas pagas. O lanchinho, o almoço, janta que você vai comer pelo caminho, já está pago até pelo Satanás. Ele está de braços abertos esperando lá. Porque um dia você vai cuspir na cruz. Você vai cuspir na cruz. É isso. Entendeu? É isso, meu filho. Agora, o que eu acho engraçado é que essa turma vai lá em Oak Park, lá na Califórnia, vai botar flores lá na sepultura do irmão Franciscão, da irmã Rosina. Se Franciscão fosse vivo, ele ia dar um chute no traseiro desses camaradas. Você ia ver só o que o Franciscão ia fazer. Ó, beijoca no coração dos queridos aí, tá? E fiquem na paz de Deus. E nada de babá, hein?